Olá, terráqueos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Notícias Netflix da semana, parte 1. E o ator Robert Pattinson estará no filme sobre o rei Henrique V da Netflix. Além do ator Robert Pattinson, conhecido pela saga Crepúsculo, também estarão no elenco Ben Mendelsohn, Sean Harris, Lily Rose Depp, Joe Egerton e também Timothée Chalamet. Robert Pattinson, que foi anunciado recentemente no filme, ele interpretará um duque francês. E entre os outros nomes que estão confirmados no filme, Ben Mendelsohn vai interpretar o rei Henrique IV. O filme produzido pela Netflix, The King, ele é baseado em duas peças shakespearianas, Henrique IV e Henrique V, e mostrará o início do reinado do rei Henrique V. O filme The King ainda não tem data de estreia prevista para o seu lançamento. E a série 3% foi renovada para a sua terceira temporada. A renovação foi anunciada pela própria Netflix através de um vídeo divulgado pelos seus próprios canais de mídias sociais oficiais. Na segunda temporada de 3%, o processo 105 está a poucos dias de começar e dessa vez a causa está disposta a qualquer medida, não importa quão violenta, para prevenir que ele aconteça. Joana, Michelle, Fernando e Rafael estão no meio deste conflito e devem escolher de que lado realmente estão. Agora na terceira temporada o processo continuará e um novo mundo será apresentado. A Concha. A terceira temporada de 3% está prevista para ser lançada somente em 2019. E a sexta temporada de Orange is the New Black ganhou a sua data de estreia. Segundo divulgado pelo Twitter oficial da Netflix, a data de estreia da sexta temporada de Orange is the New Black será no dia 27 de julho agora desse ano. Orange is the New Black já tem a sétima temporada garantida, mas a sexta temporada vai estrear somente no dia 27 de julho, no mês que vem. Segundo o ator de Stranger Things, a terceira temporada será bem diferente das temporadas anteriores. Através de uma entrevista ao Hollywood Reporter, o ator Noah Schnapp comentou que agora nessa terceira temporada tudo será muito diferente do que aconteceu nas duas primeiras temporadas. Essa temporada será bem diferente porque ela se passa no verão, então vai mostrar versões diferentes dos personagens. Isso é incrível porque a temporada mistura as partes sombrias da segunda temporada com os momentos divertidos da primeira. E outra coisa que também será muito diferente nessa terceira temporada é a maior participação da personagem Erika, que é a irmã do personagem Lucas. Ela definitivamente terá um papel maior nessa temporada, e ela também terá sua própria narrativa com alguém do elenco. A terceira temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia prevista para o seu lançamento. Isso deve ocorrer somente em 2019, mas por enquanto você pode curtir as duas primeiras temporadas que estão disponíveis no catálogo da Netflix. E 13 Reasons Why foi renovada para sua terceira temporada. Através do seu Twitter oficial, a Netflix confirmou a renovação para a terceira temporada dos 13 Porquês, que é baseada no livro de mesmo nome. A segunda temporada dos 13 Porquês nos mostrou a recuperação dos personagens que sofreram muito com a perda e a morte de Hannah. Houve um julgamento que aconteceu na escola Liberty, mas alguém pretendia impedir que a verdade sobre a morte de Hannah fosse revelada a todos. Fotos de uma câmera Polaroid indicavam atividades estranhas de Clay e seus colegas. Enquanto isso, Clay aprende a usar armas e diz que ele mesmo vai buscar justiça para a sua falecida amiga. A primeira e segunda temporada dos 13 Porquês estão disponíveis no catálogo da Netflix. A terceira temporada só deve estrear em 2019. Em um vídeo de divulgação da segunda temporada de Luke Cage, temos Colin Wing e Misty Knight se juntando para dar muita porrada. No vídeo podemos ver a atriz Colin Wing de Punho de Ferro e Misty Knight de Luke Cage se juntando para dar porradas em muitos marmanjos em um bar. A segunda temporada de Luke Cage chega agora no dia 22 de junho na Netflix e não perca. E no trailer divulgado da quinta parte da série The Ranch, podemos ver a família Bennett passando por dificuldades. A série The Ranch acompanha uma família que gerencia um rancho no Colorado. Um dos irmãos retorna depois de uma temporada jogando futebol americano semi-profissional para cuidar dos negócios ao lado de seu irmão. A quinta parte da série The Ranch estreia no dia 15 de junho.
E a série Annie if Annie ganhou a data de estreia da sua segunda temporada. Através do YouTube, a Netflix divulgou um vídeo com cenas da primeira e da segunda temporada de Annie if Annie. E nesse vídeo temos a confirmação que a série vai estrear no dia 6 de julho. A série é baseada no livro Anne of Green Gables e a primeira temporada está disponível no catálogo da Netflix e eu recomendo muito que você assista com uma caixinha de lenços ao seu lado. E terráqueos alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 1. Amanhã vai estar disponível a parte 2, então não percam. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.